A paz do Senhor, adolescentes, a paz do Senhor a todos que nos visitam. Eu estou muito feliz de estar com vocês novamente. Glória a Deus, por mais esta aula, por mais este domingo em nossas vidas. Que o Senhor possa estar abençoando a família de vocês, possa estar abençoando a nossa escola dominical, a você que tem assistido a nossas aulas, que tem nos visitado. Muito obrigado, que você possa continuar conosco, assistindo a nossa escola dominical. Nós agora iremos para a nossa 12ª aula, que tem por título Um Chamado para Ser Discípulo. Quero também estar aproveitando esse momento para separar esse momento para a oferta, Nós já conhecemos, como as coisas aqui funcionam, Você pode ofertar pelo PicPay ou pela conta da igreja. Também, se você quiser, quando você puder vir à igreja, você pode estar ofertando ao Senhor. Eu também quero aproveitar este momento para dizer sobre o nosso jejum. Nós estamos no mês de jejum e oração. A nossa igreja toda está jejuando e orando. É uma prática já comum da igreja, de todos os tempos, o jejum e a oração. Separar um tempo para que possamos estar nos consagrando ao Senhor. Você, adolescente, você juntamente com a sua família, já tem as recomendações do pastor, aquelas pessoas que podem ou não, podem jejuar, como as pessoas que não podem jejuar, que são as grávidas e as pessoas que têm restrições médicas. Mas todos nós podemos orar, podemos fazer um jejum parcial ou até mesmo nos afastarmos daquilo que tem desagradado a Deus, tem tirado o nosso tempo com Deus nesse mês de setembro, nesse mês que separamos para nós jejuarmos e orarmos. Tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração neste mês, que você possa separar um tempo maior para a oração. Nós já aprendemos sobre a oração na escola dominical, que o Senhor possa falar aos seus corações. Vamos orar para nós começarmos a nossa aula? Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, ó Pai, pela escola dominical, pelos nossos alunos, por todos aqueles, ó Pai, que têm nos assistido, que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta manhã de domingo, que o Senhor possa transformar as nossas vidas, que o Senhor possa, ó Pai, quebrantar os nossos corações. Pedimos a Ti que venha falar, Senhor Jesus, através da Tua palavra, que Tu venha entrar nos lares agora com Teu Espírito Santo, Senhor, fazendo a obra necessária que cada um precisa, Senhor, individualmente, ó Pai, entrando em cada coração, quebrantando, ó Pai, transformando as vidas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos para o nosso textual da nossa 12ª lição. Abram as revistas, Nosso textual está em João 15, verso 5. Vamos falar? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. João 15, verso 5. Vamos falar mais uma vez para ficar bem gravado? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. João 15, verso 5. Amém? Eu quero fazer uma pergunta nesse início de aula, antes de irmos para o nosso primeiro tópico. Quem quer ser discípulo de Jesus? A pergunta que eu quero fazer é esta. Quem quer ser discípulo de Jesus? Vamos ler Marcos 8, 34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8, 34. Jesus, ele nos revela que a condição
para podermos ser seus discípulos é renunciar a nós mesmos e tomar a nossa cruz a fim de segui-lo. Jesus foi bem claro nisso, Jesus sempre foi muito claro, nós é que complicamos as coisas. Mesmo que essa expressão, essa forma que ele falou, parece ser uma forma dura, pesada, ele já nos mostra o que é necessário para ser seu discípulo. Então, baseando-se nisso, nós vamos para o nosso primeiro tópico. O que é ser discípulo? Acompanhem na revista, alunos. O que é ser discípulo? Quem quer ser discípulo de Jesus deve aceitar a sua liderança. Quem quer ser discípulo de Jesus deve reconhecê-lo como seu Senhor e Mestre e seguir os seus passos. Não é viver como você quer, mas como Jesus te ensinou a viver. Jesus, ele deve se tornar o governador das nossas vidas. Olha só, Jesus ele estava falando, no versículo que nós acabamos de ler, Marcos 8,34, Jesus estava falando que devemos tomar a nossa cruz. Olha só, Jesus ainda não tinha sido crucificado, mas ele já estava revelando aos discípulos e às pessoas que o seguiam de que era necessário tomar a cruz. Os discípulos, com certeza, não entenderam naquele momento o que aquilo significava, e muito menos as pessoas que seguiam Jesus. Mas Jesus já nos revela, através da sua palavra para nós hoje, o que isso significa. Tomar a cruz e seguir a Cristo. Ele está dizendo que nós devemos morrer para o mundo. Os discípulos depois entenderam isso, porque os discípulos verdadeiramente morreram para o mundo. Por isso que a palavra de Deus chegou até nós, porque os discípulos, eles morreram para o mundo e viveram para Cristo. Mateus 10:38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Não é mais viver como acho que devo viver, seguir a Cristo, mas sim como Cristo viveu, ver através da palavra de Deus como Cristo viveu e seguir os seus passos. Na minha vida, eu não devo fazer o que quero, mas sim o que Cristo ordenou a fazer. Preste bem atenção, aluno. Muitas pessoas dizem, eu quero ser discípulo de Cristo, eu quero seguir a Cristo. A gente vê isso muitas vezes. Em muitos lugares, com muitas pessoas dizendo que são discípulos de Cristo. Mas preste bem atenção, adolescentes. Seguir a Cristo não é fazer o que eu quero. As pessoas não querem deixar de fazer o que elas faziam antes, que muitas vezes não agrada a Deus, e querem seguir a Cristo e dizer, estou seguindo a Cristo. Isso não é verdade, elas não estão seguindo a Cristo. Seguir a Cristo é deixar de fazer o que você fazia antes, aquilo que é pecaminoso, aquilo que te tira da direção, do alvo que é Cristo. É deixar de fazer essas coisas e fazer aquilo que Cristo pediu. Você sabe qual é a diferença de ser um discípulo e de ser um aluno? Porque muitos podem dizer, eu ouço a palavra de Deus. Eu tenho até mesmo ido à igreja. Ou, como nessa pandemia, eu tenho ouvido a palavra de Deus nos vídeos que tem, não só na nossa igreja, mas em muitas outras igrejas. Tem muitos vídeos de pessoas pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. Mas eu queria explicar para vocês hoje qual é a grande diferença em ser um discípulo de Cristo e ser um aluno. O aluno,
é aquele que apenas ouve a interpretação, a doutrina e participa das aulas e dos exames, mas não põe em prática o que aprendeu. Como disse o apóstolo Tiago, tornais, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Está em Tiago 1:22. Então eu devo tornar praticantes da palavra de Deus e não ouvintes, e não buscar fazer o que eu quero, buscar aprender somente aquilo que me interessa. Eu devo praticar toda a palavra de Deus, aquilo que me interessa e aquilo também que tem sido motivo de mudança na minha vida, que vai me causar um transtorno, muitas vezes porque a mudança, ela causa transtorno. As pessoas querem seguir a Cristo, mas não querem mudar de vida. Cristo, quando chamou os apóstolos, chamou eles para mudarem as suas vidas. Eles largaram imediatamente o que estavam fazendo e foram seguir a Cristo. Olha só, um sábio que não pratica, uma pessoa muito sábia, que não pratica a palavra de Deus, ele é um ignorante espiritual. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 a 32. Há dois alicerces, adolescentes. Um para os que praticam a palavra de Deus e o outro para os que o ouvem e não a praticam. Mateus 7, de 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Olha só, Jesus, ele está nos comparando as pessoas que têm, cada pessoa que lê a palavra de Deus, ela tem ou um tipo de alicerce, ou um outro tipo de alicerce. Um desses alicerces vai ser a rocha, aonde você vai colocar a sua casa, que é a sua vida. E vindo as tempestades, os ventos, a chuva forte da vida, dos problemas que podem acontecer, a casa pode até balançar, pode até arrancar algumas telhas, mas não irá cair. A pessoa que é alicerçada na rocha que é Cristo, na rocha da palavra de Deus, né, que verdadeiramente está ali cumprindo a palavra de Deus, fazendo aquilo que está escrito, ela está alicerçada na rocha. E nos dias maus, ela não vai cair, ela vai permanecer firme. Mas a pessoa que não pratica a palavra de Deus, a pessoa que não busca a Deus, a pessoa que não segue a Cristo verdadeiramente, ela é como aquela pessoa que faz uma casa na areia. Vocês já pensaram uma casa na areia? Lá na beira da praia? Lá onde só tem areia? Vem a chuva forte, vem a água, vem a tempestade, o vento forte,
e aquela casa ela não tem sustentação para ficar de pé, porque o que está embaixo dela não consegue sustentá-la. O que era para firmar aquela casa não consegue firmá-la. Então ela acaba caindo. E a queda é muito triste para aqueles que não estão firmados na palavra de Deus. A Bíblia agora nos revela algo muito importante para toda a nossa vida. Praticarmos a palavra de Deus para que ela nos sustente no dia mau, no dia da tempestade. Nós, adolescentes, precisamos aprender com o próprio Jesus acerca de ser um discípulo, ser imitador dele, pois foi assim que os primeiros cristãos foram alimentados de sua fé. Muitos outros cristãos foram gerados no passado pela igreja primitiva que imitava Cristo, porque Cristo gerava mais seguidores, discípulos de Cristo dele mesmo, e nós também devemos gerar mais discípulos de Cristo. Não devemos tomar a cruz, então devemos tomar a cruz e seguir a Jesus e ser luz como ele foi para o mundo. Preste bem atenção, alunos. Existe muitas coisas que precisamos aprender de Cristo. Cristo, ele foi luz para o mundo. E nós precisamos ser luz para este mundo. Nós temos que lembrar de que a lua, ela brilha, não brilha? Há um brilho na luz, mas o brilho vem da lua? Da onde vem o brilho, adolescentes? Eu sei que vocês vão responder em casa. Vem do sol. A lua apenas reflete o brilho do sol. Assim é o cristão, que toma a cruz e segue a Cristo. Ele vai refletir o brilho de Cristo. Olha o que aconteceu com os discípulos. Jesus morreu, ressuscitou e foi levado aos céus. Os discípulos ficaram aqui na terra. O Espírito Santo Consolador foi deixado conosco aqui para nos fortalecer, nos animar, nos consolar, né? O Espírito Santo foi deixado aqui, o Espírito Santo de Deus. E adolescentes, os discípulos, eles foram pregar o Evangelho, falar o Evangelho às nações, e Deus atuava neles. Eles, através da palavra de Deus e do Espírito Santo que enchia eles, muitas vidas se achegaram a Cristo. Muitas vidas foram libertas do mal, endemoniados que passavam a vida sofrendo. Os discípulos oravam e o demônio saía. Muitas pessoas que estavam sem esperança, os discípulos levavam a palavra de Deus e a esperança era renovada naquelas pessoas. Muitas pessoas que buscavam consolo em outras coisas, quando os discípulos falaram que o consolo estava em Cristo, que Cristo tinha vindo para nos salvar, morrer por nós, as pessoas eram transformadas por essa palavra. Então, o Cristo resplandecia, a luz de Cristo iluminava aqueles discípulos. Olha o que está em Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Ou seja, quem é o astro maior? A lua ou o sol? O sol. Quem brilha mais? O sol. Mas por causa do sol, a lua tem também o seu brilho. Então, por causa de Cristo, se nós formos os seus discípulos,
se nós tomarmos a nossa cruz e seguir a Cristo, nós também iremos brilhar para este mundo que está em trevas, este mundo que vive na escuridão. Você já deve ter estudado sobre a Era das Trevas, né, a época das trevas, onde não tinha energia elétrica. Então as pessoas ficavam na escuridão. Esta época também era a época que Jesus estava, porque Jesus estava numa época também que não tinha energia elétrica, vocês bem sabem disso. E nesta época, o que podia iluminar era uma lamparina, né? Essa lamparina iluminava muito pouco, às vezes apenas alguns palmos à frente. A iluminação era bem pequena, porque à noite era uma escuridão total. Quando Cristo fala de luz, Ele está falando de iluminar o caminho, aonde nós vamos caminhar com segurança com Cristo. E se nós agora resplandecermos a luz de Cristo, nós vamos levar outras pessoas a caminhar com Cristo em segurança. As pessoas têm vivido com medo, com depressão, porque não têm a Cristo. E cabe a nós levar esta luz, a luz de Cristo, a essas pessoas. Nesta manhã de domingo, adolescente, nós temos sido em todas as lições, com todos os professores que temos passado aqui na Escola Dominical dos Adolescentes, essa revista maravilhosa que tem falado de Jesus para nós. Todos os professores têm falado as mesmas coisas, que devemos ser exemplo para o mundo, sermos testemunhas de Cristo, resplandecer a luz maravilhosa de Cristo. Aluno adolescente, você que me visita, você que está assistindo a nossa aula, sendo ou não membro desta igreja, você pode receber a luz de Cristo em sua vida. A vida que estava em trevas, ela pode ser iluminada pela luz de Cristo. Você está ouvindo a palavra de Deus. Vamos para o nosso segundo tópico. Um chamado para cada um de nós. Vou fazer uma outra pergunta. Você quer seguir a Cristo? Todos nós somos chamados para ser discípulos de Cristo. Não é algo exclusivo apenas para aqueles 12 homens que Jesus chamou inicialmente. Todos nós temos este chamado. E se você ainda não decidiu isto, não perca esta oportunidade. Aceite a Cristo como seu Senhor e Salvador. Preste bem atenção, você sendo aluno da nossa escola dominical ou não. Esta é uma grande oportunidade. Cristo disse, segue-me. Quando ele chamou os 12 discípulos, ele disse para cada um deles, segue-me. E eles largaram tudo e seguiram a Cristo. Eles eram homens simples, homens do povo mesmo, homens que viviam uma vida simples. Não tinham nenhum grande talento, não eram pessoas especiais, pessoas que tinham grandes cargos na sociedade, em destaque, não era nada disso. Os discípulos foram chamados e atenderam, e Jesus precisou apenas dizer para eles, segue-me. Hoje, a palavra de Deus, ela é dita em todo o tempo para nós. Nós estamos aqui na Escola Dominical, ela começou às 9 horas da manhã, com a Escola Dominical dos Adultos, Jovens e Juvenis, e agora às 10 horas nós estamos com a aula dos adolescentes e dos pré-adolescentes, que é no mesmo horário. Você pode começar a partir das 9 horas até as 11 horas, assistindo a palavra de Deus. E se você quiser até assistir outros vídeos da igreja, da nossa igreja Assembleia de Deus, Marcos do Evangelho, você tem essa facilidade no canal da igreja.
tudo para que a palavra de Deus chegue a você. Há uma equipe, eu já disse isso antes, mas vale a pena repetir, há uma equipe de pessoas que estão vindo aqui, como do audiovisual, pessoas que estão, professores da escola de organização, secretaria, tudo envolvido para que a palavra de Deus chegue a ter na sua casa. Nem no tempo da pandemia a palavra de Deus parou. E os discípulos precisaram de uma palavra: segue-me, e eles foram seguir a Jesus. Cristo, ele é tão misericordioso, tão bondoso, que ele tem dito isso várias vezes a nós, para nós seguirmos. E é preciso tomar essa decisão, sabe por quê? Porque nós temos a escola dominical, semana que vem vai ter a escola dominical, à noite teremos o culto, palavras maravilhosas, vocês possam não perder, né? Você que se por acaso não for da nossa igreja, o culto à noite será ao vivo pelo canal da igreja. Você pode assistir esses cultos e a palavra de Deus também vai ser falada. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Enquanto Deus permitir, estaremos aqui falando de Deus, de Cristo para você, para que você aceite a Cristo, você que ainda não tomou essa decisão. E você, mas para você, meu amigo, talvez essa oportunidade seja a última oportunidade. Porque nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a 1 hora, o que vai acontecer conosco daqui a 2 horas. Isso não nos pertence. Só Deus sabe o que vai acontecer conosco. E existem muitas pessoas que, infelizmente, perderam essa oportunidade. Mas não perca a oportunidade. Você sendo crente ou não, seguir a Cristo é renunciar. É renunciar. A Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos. Você sabia disso? Aqui não, mas na Bíblia não tem uma história da carochinha, uma história fantasiosa, uma história que não é real, de ficção. Na Bíblia tem a história do nosso Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Morreu por os nossos pecados, para que nós tivéssemos esta oportunidade de aceitar a Cristo. E você, adolescente, que é da nossa igreja, também precisa aceitar a Cristo. Se você ainda não aceitou a Cristo, precisa aceitar a Cristo. Eu fiz isso. Eu sou nascido e criado na igreja. Mas uma determinada idade, se eu não me engano, 11 anos, eu ouvi uma palavra igual a esta, falando que mesmo aqueles que estão na igreja devem aceitar a Cristo. E eu aceitei a Cristo como meu Salvador. Eu tomei essa decisão, mesmo sendo muito jovem, muito novo. Você também pode ser muito novo e está me ouvindo. Aceite a Cristo. Aceite a Cristo. Se você ainda não aceitou, aceite a Cristo. É uma grande oportunidade. Aceite a Cristo. Ele é o nosso Salvador. Os discípulos não sabiam o que ia acontecer com eles, mas eles aceitaram. E olha só, até hoje o nome deles é falado. Até hoje nós aprendemos com aqueles discípulos. O legado que foi deixado da vida deles, até hoje transforma vidas, até hoje tem sido exemplo para todos nós. Que você possa tomar essa decisão, caso você não tenha tomado. Este tópico eu separei apenas para isso, porque é muito importante que tomemos a decisão de aceitar a Cristo como nosso Salvador, a ser o nosso Mestre, para que possamos segui-lo. Eu devo falar para vocês de que pouco tempo depois, eu fui batizado com o Espírito Santo logo depois de ter tomado a decisão de aceitar a Cristo, mas eu nunca saí da igreja, mesmo estando na igreja. Fui batizado com o Espírito Santo, fui batizado nas águas e depois batizado com o Espírito Santo. E graças ao nosso bom Deus, estou aqui para a honra e glória do Senhor, falando a palavra de Deus para vocês.
e sendo muito feliz, e sendo muito alegre com tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família e na nossa igreja. Então, eu quero dizer para você, aceitar a Cristo não é evitar os problemas, não é ausência de problemas, mas é viver para honrar e glorificar o nome do Senhor. E viver para honrar e glorificar o Senhor é a maior alegria que uma pessoa pode ter. Você quer ser feliz? Aceite a Cristo. Terceiro tópico, uma vara liga a videira. Uma vara liga a videira. Nós somos chamados para ser guiados por Cristo, porque quando nós andamos muito tempo com uma pessoa que amamos, nós começamos a nos parecer com ela. Vocês já pensaram nisso, né? Quando a gente tem uma pessoa que a gente gosta muito, por exemplo, um amigo, e a gente às vezes começa a andar com ele, eu conheço duas pessoas que são assim, são duas pessoas que eu conheço, né? E as duas são amigas e elas se parecem muito, são tementes a Deus, são crentes, glória a Deus pela vida dessas pessoas. E agora, me lembrando dessas pessoas, eu vejo que as duas são muito parecidas, são pessoas muito parecidas. E isso é muito interessante, porque nós, se começarmos a seguir a Cristo, nós vamos começar a se parecer com o nosso Cristo, com o nosso Salvador, começar a ter as mesmas atitudes que Jesus teve. Começar, como eu disse antes, a ser luz. E as pessoas vão começar a ver essa luz em nós. E quem está nas trevas e vê a luz, qual é a tendência? Ir para a luz. Quem está nas trevas, quando vê a luz, não fica fora da luz, ela quer ir para a luz. É assim em todo lugar. Se você fizer um teste na sua casa à noite, desliga todas as luzes e pede o seu pai para ligar a luz em algum lugar, né? O mais longe possível de você, desde que você possa vê-la. Você vai ver que aquela luz, aonde que ela iluminar, você vai querer ir até ela, porque você não vai querer ficar o tempo todo nas trevas. Então, a luz que resplandecerá em nós através de Cristo é no nosso caminhar com Cristo. Nós não podemos brilhar no mundo sem Cristo. Não vamos conseguir produzir a nossa luz própria. Ninguém pode produzir luz própria. Como a lua não pode produzir a sua luz própria. A luz vem do sol. Nós também não podemos produzir uma luz própria. Nós não podemos salvar ninguém. Nós, por nós mesmos, não podemos salvar ninguém. Por isso que a gente sempre lê a palavra de Deus. Por isso que a gente sempre fala da palavra de Deus. Porque esta é a luz que ilumina a nossa estrada. Cristo, Ele nos chama. Devemos estar com Cristo, pois Ele é a videira, e sem Cristo nós morreremos, pois um galho não vive sem estar ligado à árvore. E sim, somos sem Cristo escuridão. O inimigo de nossas almas, ele fica esperando nos afastarmos de Cristo para nos atacar, porque ele está como leão, querendo nos atacar. Mas os anjos do Senhor nos protegem. Então, nós precisamos de Cristo para sermos luz para o mundo, sermos protegidos por Cristo e também não sermos destruídos pelo inimigo de nossas vidas. Muitas pessoas estão agora, por não estarem com Cristo, sob o ataque do inimigo. Muitas pessoas não sabem, porque é invisível aos seus olhos. Mas as pessoas estão vivendo uma vida aprisionadas ao pecado. E o pecado, ele tem correntes invisíveis.
que não deixam as pessoas caminhar com Cristo, estão presas. Elas não conseguem andar. E é preciso buscar a Cristo, aceitá-lo, caminhar com Cristo, para que essas correntes sejam partidas, porque Cristo, ele quebra todos os grilhões do pecado. Aleluia. E com Cristo podemos continuar a caminhada, mas sem Cristo ficaremos amarrados ao pecado. Eu deixei por último aqui a nossa leitura bíblica que está na revista. Vamos acompanhar na revista, por favor? João 15, de 1 a 12, está na nossa revista, na lição 12. João 15, de 1 a 12, leitura bíblica. Vamos ler? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar frutos, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim, em Jesus. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Cristo, ele é a videira e nós as varas, os ramos. Se nós não estivermos em Cristo, nós vamos sermos jogados no fogo, porque nós iremos secar, não iremos produzir frutos. Para estar em Cristo, olha só, para estar em Cristo, somente em Cristo podemos dar bons frutos, podemos frutificar e levar esses frutos a outras pessoas. Aproveitando esse link, nós vamos para o quarto tópico, para produzir bons frutos de amor. Hoje, com a facilidade da internet, todo mundo já deve ter visto uma videira. Você já deve ter visto uma videira. A videira, ela demora um pouco para dar frutos, mas depois ela começa a dar frutos cada vez melhores e mais saborosos. Olha só. A videira, ela tem um tempo. O lavrador, né, aquele que cultiva a videira, né, ele espera um pouco, né, cuida daquela videira, trata aquela videira, e no tempo certo ela começa a dar frutos. Mas existe alguns ramos, alguns galhos, né, que não dão frutos. E o que acontece com esses galhos? Eles caem. E o lavrador, ele passa e quando vê aqueles galhos, ele limpa aqueles galhos do chão, tira aqueles galhos e joga no fogo. Irmãos, o fogo ali está falando do inferno mesmo. Está falando que nós devemos produzir frutos em Cristo. Nós devemos seguir a Cristo
e devemos produzir frutos. Devemos gerar outros discípulos. Não tem como eu andar com Cristo e não gerar discípulos. Todos aqueles que andaram com Cristo geraram outros discípulos que geraram outros discípulos. Paulo gerou a quem? A Timóteo. Timóteo foi um verdadeiro discípulo de Paulo. E Timóteo teve grande atuação na igreja primitiva, na igreja que ele liderava. Até hoje nós ouvimos falar de Timóteo, por causa do testemunho e de que ele foi discípulo de Paulo e ele depois passou a discipular outras pessoas. Então, Paulo gerou frutos em Timóteo, que Timóteo gerou frutos em outras pessoas. Olha que maravilha isso. Nós devemos dar bons frutos. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós e permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos e permanecereis no meu amor, no mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor, tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, de 8 a 12, nós lemos na nossa leitura bíblica em classe. Então nós devemos, sim, gerar bons frutos, porque Cristo será glorificado nisso. Nós devemos viver para honrar e glorificar o nome do Senhor. Este é o verdadeiro discípulo, aquele que vive para honrar e glorificar o nome do Senhor. Coríntios 16, 14. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. 1 Coríntios 16, 14. Todas as nossas coisas que nós fazemos, devemos fazer com amor. Os nossos frutos têm que ser frutos de amor. Em Colossenses 3, 14, 15. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. O vínculo que nós temos com Cristo é o vínculo do amor, o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Então, irmãos, nós devemos gerar frutos de amor, nós devemos amar o nosso próximo, e amar o nosso próximo é levar Cristo para ele, porque se eu estou vendo que meu próximo vai para o inferno, eu não falo de Jesus para ele, eu não estou amando. Porque se tem um presente que eu posso dar, e é o maior de todos os presentes, é Cristo, é a palavra de Deus. Então eu devo falar a palavra de Deus a todos aqueles que não têm a Cristo. E independente da idade, Jesus não disse assim, você ainda é muito novo, não pode falar minha palavra. Você é muito velho, não pode falar minha palavra. Você tem pouco tempo de igreja, não pode falar minha palavra. Você tem muito tempo de igreja e não pode falar minha palavra. Não, todos nós somos chamados para ser discípulos de Cristo e todos nós somos chamados a falar a sua palavra para que ela possa entrar nos corações, causar mudança. E sim, as pessoas que nós dizemos que amamos, nós devemos sim levar o evangelho a elas. Amém, adolescentes? Que o Senhor possa ter falado ao coração de vocês, que vocês possam se decidir, todos vocês que me ouvem, a aceitar a Cristo como seu Salvador e a sermos discípulos de Cristo. Amém? Senhor, nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos por esta aula. Ó Pai, essa aula que vem impactar os nossos corações, ó Pai, as nossas vidas, através, ó Pai,
desta mensagem, Senhor Jesus, que vem quebrantar os nossos corações. Senhor, só o Teu Espírito Santo agora pode entrar em nossos corações, ó Pai, e fazer com que esta palavra venha frutificar, ó Pai, venha crescer e venha transformar as vidas, nossas vidas, ó Pai. Como um dia eu aceitei a Ti, ó Pai, mesmo estando na igreja. Eu peço ao Senhor que venha, ó Pai, transformar os corações de cada um, que eles possam aceitar a Cristo também como seu Salvador. E aqueles que estão em dúvida, que toda dúvida seja jogada por terra, em nome de Jesus. O Senhor possa, Senhor, estar nos lares, ó Pai, abençoando, ó Pai, e abençoando também o culto à noite. Amém.